Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: eu quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, decolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disto, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultavam. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Eduardo, a quem saúdo e agradeço por ter dedicado a vida a esta grande obra de Deus e por ter me convidado hoje aqui a participar desta Santa Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de falar 3 coisas que me parecem significativas para entrar no significado mesmo destas leituras, destas palavras que Deus nos dirige nesta manhã. A liturgia fala de 2 homens, pecadores, de 2 reis, mas que diferença extraordinária. Primeiro, assim como nos relatava o livro do Eclesiástico, o rei Davi, que realizou grandes feitos no meio do seu povo, mas a coisa mais importante é quando se diz assim: em todas as suas obras dava graças
ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. E depois, de todo o coração, louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Este é Davi, que deu grande esplendor às festas e organizou as solenidades, fez com que todos louvassem o santo nome do Senhor. Quer dizer, não somente amava a Deus, mas promoveu a verdadeira religião no meio do seu povo. E depois diz aqui, o Senhor lhe perdoou os seus pecados e concedeu-lhe uma aliança real. Então, o primeiro homem é o rei Davi, que sim, é um homem pecador, como todos nós somos, mas o coração dele está orientado para Deus, para louvar, amar e servir a Deus. E toda a vida se organiza a partir desta decisão. Como no nosso caso, nós também temos limites, mas quando o nosso coração está orientado para Deus, a nossa vida poderá dar bons frutos, assim como o rei Davi deu bons frutos ao longo de toda a vida dele. Agora no Evangelho, já nós ouvimos falar de um outro rei, o rei Herodes, eu diria sem personalidade. Sim, gostava de João Batista, o ouvia com prazer, diz o Evangelho, mas no fundo não tinha personalidade para fazer valer o que ele considerava efetivamente importante, cedendo às pressões, ao medo de parecer que não mantivesse a palavra dada diante dos convidados. Em suma, um homem fraco, não somente um pecador, como todos nós somos, mas sem esta clareza de pertencer a Deus, de depender dele, de estar ligado com ele. Ao contrário, o que é que determinava a vida do rei Davi? O seu relacionamento com Deus. Quando reconhecia o pecado, pedia perdão. Quando realizava uma grande obra, agradecia. É pelo teu poder que eu faço esta coisa. Mas qual é a característica do rei Herodes? Que o comportamento dele é determinado por circunstâncias mundanas, por mentalidades pobres, medíocres, por interesses muito mundanos, digamos. Certamente Deus não está mais no horizonte da vida dele como um ponto de força que determina, um ponto de referência para compreender e agir em todos os seus atos. Mas a coisa que mais me parece significativa na liturgia de hoje é no início do Evangelho que foi lido, quando são levantadas perguntas. Mas quem é este Jesus? E muitas vezes nos Evangelhos são apresentadas perguntas. Os adversários de Jesus se perguntam, mas quem és tu? Até chegam a perguntar diretamente, de onde vem? Quem és tu? E os amigos também se perguntam, mas quem é este que comanda o vento e as ondas, e o vento e as ondas lhe obedecem? E Jesus, de início, ele não dá a resposta. Ele espera que cada pessoa possa chegar usando a sua inteligência e a sua liberdade a reconhecer que se trata de Deus vindo na nossa carne. Tanto é verdade que dirão todas as barbaridades possíveis. Este é um que bebe muito vinho. Não, é alguém que manda nos demônios pela mão, pelo poder do chefe dos demônios. Mas será Pedro, Simão Pedro, que dirá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, certamente iluminado por Deus, como diz o próprio Evangelho, tem esta
facilidade de reconhecer naquele homem com o qual tinha convivido anos, do qual tinha visto e ouvido tantas coisas extraordinárias, que tinha perdoado os pecados ao paralítico, e perguntavam, mas quem é este que perdoa os pecados? Não é somente Deus que tem o poder de perdoar os pecados? E pouco a pouco Pedro foi entendendo, somente sendo Deus entre nós, para agir dessa maneira, para ter este poder, para comportar-se com esta misericórdia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande questão é esta para nós hoje. Quem é Jesus, de fato, na sua vida, para você? É verdade que ele tem tanta importância, assim como a teve na vida de Pedro, na vida de Paulo, assim, na vida de tantos santos que vieram depois, ou é uma figura assim para enfeitar alguns momentos do nosso dia e que depois se deixa de lado porque entram em jogo outros critérios, outras maneiras de conduzir a nossa vida. E então a pergunta que se colocam Herodes e os amigos dele é uma pergunta sempre importante. Eles não foram capazes de dar a resposta, porque não tinham os olhos livres, estavam mais interessados em defender seu pequeno poder, seus interesses mesquinhos, do que abertos para poder dizer, tu, Senhor, aqui. Que coisa impressionante, se tivessem tido esta liberdade, que coisa bonita, quando nós podemos dizer, quem sabe estando em casa, ainda arrumando-nos antes de abrir a porta para sair e entrar num dia de atividades, poder dizer, tu, Senhor, estás aqui. Este dia que está começando é teu, é contigo que eu quero viver todas as horas deste dia. Então, venha para me acompanhar, venha para ser a luz da minha inteligência e a sabedoria do meu coração. Este é o caminho da fé que faz toda a diferença na maneira de viver, de trabalhar, de encontrar as pessoas, de lidar com as nossas responsabilidades, de enfrentar os problemas. Porque Ele, o Senhor, vem para curar as nossas feridas e para nos erguer, para que possamos caminhar com grandeza de ideal dentro do nosso coração. E o dia de hoje é o dia no qual comemoramos o Sagrado Coração de Jesus. E quando lembramos o Sagrado Coração de Jesus, lembramos esta lança que furou o costado de Jesus e dali saiu sangue e água, diz o Evangelho. Esta água e este sangue é a vida da igreja. Nós fomos imergidos nesta água no dia do batismo e nós nos alimentamos desta água e deste sangue através de todos os sacramentos da igreja, claro, de maneira especial na Eucaristia. E quando nos banhamos nesta água e nos alimentamos deste sangue, deste corpo de Cristo, então a nossa humanidade vai florescendo, fortificando-se. Os anos passam, quem sabe o corpo envelhece, mas o coração permanece cheio de vigor, do vigor próprio da juventude, porque é Ele, é Tu, Senhor, é Ele que vem para curar as nossas feridas, mas também, como nos diz justamente de maneira insistente o Papa Francisco, ele que cura as nossas feridas, nos pede para que sejamos também nós, como o bom samaritano, que se dedica a curar as feridas das pessoas que no dia de hoje estão sofrendo. Tanto sofrimento, a solidão, a incompreensão da família, outras dificuldades. Nós somos cheios de alegria, de gratidão, admirados por esta graça que nos envolveu desde o dia do batismo e que nos dá vida, mas ao mesmo tempo somos chamados então a sair
da nossa situação de conforto dentro de casa, das nossas casas, como é que diz o Papa Francisco, para ir até as periferias da existência, para encontrar as pessoas que sofrem sem esperança, sofrem sem esta luz de Cristo, para podermos nós ajudar a curar estas feridas. É Deus que cura, mas nós somos os portadores deste óleo que pode ser derramado nas feridas das pessoas que no mundo de hoje estão sofrendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, somos ajudados a confirmar e a vislumbrar com maior clareza o caminho que devemos percorrer, o caminho de uma proximidade com Jesus, uma atenção, um olhar atento, a inteligência pronta, aberta para reconhecer todos os sinais da Tua presença, Senhor Jesus, porque é com a Tua presença que a minha vida adquire beleza, valor, significado e verdadeira grandeza. Por isso podemos dizer com o coração cheio de alegria e gratidão: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.